Olá, estudantes! Eu sou o professor Raul Queiroz de Língua Portuguesa. Pupilos, hoje é dia de Sexto Tempo. Essa é uma ação da Secretaria de Educação de Manaus em parceria com a Super Ensino e o Centro de Mídias Educacionais. E hoje vamos reforçar um assunto muito importante: a identificação da finalidade de cada texto. Vem comigo! Vem cá! Ai. Oi, pupilos! Eu acabei me distraindo com tanta beleza natural ao meu redor. E falar em beleza natural, vocês já tiveram o privilégio de visitar um zoológico? Bom, aqui é um lugar em que nós podemos conhecer diversas espécies em diversos espaços naturais. E aí, pupilos, ao caminharmos pelo zoológico, podemos notar diversas placas e cartazes. Olha, todos eles são gêneros textuais e possuem as suas finalidades, que pode ser direcionar, pode ser descrever, explicar e até resumir também. Muito bom. Por exemplo, pupilos, esta placa nos direciona exatamente para onde nós queremos ir nos diversos lugares aqui do bosque e evita que nos percamos. É assim, pupilos, a linguagem está em todos os lugares, nas ruas, na escola e até mesmo no zoológico. E cada texto que encontramos possui uma função diferente. Alguns orientam, outros explicam e outros até resumem. E hoje a nossa missão é identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros, verificando formas e estratégias para conseguir identificar com sucesso a finalidade deles. Nosso foco hoje será em 3 gêneros diferentes: cartaz informativo, a placa e o resumo. Preparados para essa trilha de aprendizagem? Então, ajustem as mochilas e venham comigo, porque a aula já começou! Fui! Pupilos, antes de começarmos a falar dos diferentes tipos de textos, a gente precisa entender 2 palavrinhas que sempre aparecem quando falamos de leitura: tema e finalidade. E quer saber? Aqui mesmo no zoológico a gente já consegue entender essa diferença. Olhem só essa placa aqui. Atenção! Não jogue comida aos macacos. Alimentos externos podem fazer muito mal. O que está escrito nela? Tem o nome do animal, o lugar onde ele vive e outras curiosidades. Então, qual é o tema dessa placa? Isso mesmo, preservação da saúde e bem-estar dos macacos no zoológico. É sobre isso que o texto está falando. Agora, para que serve essa placa? Qual é o objetivo dela? Ah, pupilos, ela foi feita para quê? Para informar os visitantes sobre o que não fazer. Isso se chama finalidade. Então, resumindo, o tema é o assunto principal do texto. A finalidade é o motivo pelo qual o texto foi escrito. O que o autor quer causar no leitor: informar, convencer, divertir, instruir e por aí vai. Agora sim, com isso bem claro, bora conhecer os gêneros textuais que vamos estudar hoje? Pupilos, imaginem que um dia vocês chegam à escola e se deparam com um cartaz espalhado nos principais espaços. Vamos ver o que ele diz? Acompanhem a leitura comigo. Visita de estudos Zoológico Municipal. A visita de estudos ao Zoológico Municipal ocorrerá dia 15, das 9 às 12 horas. Itens importantes para levar: lanche, protetor solar, boné ou chapéu e garrafa de água. Não se esqueçam de usar uniforme escolar e calçados confortáveis. Pupilos, não seria fantástico ter uma aula dessa assim super diferente em um zoológico? Seria o máximo, né? Esse cartaz foi feito para informar sobre uma visita de estudos ao Zoológico Municipal. Mas vamos observar com calma tudo o que ele mostra? Esse é um exemplo de cartaz informativo. O cartaz é um gênero textual utilizado para trazer informações sobre determinado evento, atividade, serviço ou mensagem. Ele mistura texto escrito com imagens coloridas e chamativas, o que ajuda a prender nossa atenção.
Ele tem como principal finalidade informar o público, destacando dados importantes e despertando o interesse das pessoas para o tema tratado. Nesse cartaz, por exemplo, a finalidade é clara: informar sobre a visita ao zoológico. Ele mostra quando vai acontecer, dia 15, das 9 às 12, o que devemos levar: lanche, protetor solar, boné ou chapéu e garrafinha de água. E também uma orientação importante sobre a roupa. É necessário ir com o uniforme escolar e calçados confortáveis. Viram só? Um cartaz bem feito é fácil de entender e ajuda muito a nos preparar para eventos importantes. Agora que já conhecemos esse gênero, vamos seguir para o próximo? Vamos lá! Pupilos, o zoológico está cheio de descobertas, não é mesmo? Mas não são só os animais que nos ensinam coisas. Não, não, não. Sabem com o que mais podemos aprender por aqui? Com as placas informativas. Olha essa aqui, ó. Jogue o lixo no local correto. Preserve a natureza. Essa placa é curtinha, mas diz muita coisa importante. A mensagem principal é um aviso, certo? Ela nos lembra que o lixo deve ser jogado no lugar certo. E o motivo disso é bem claro: cuidar da natureza e manter o espaço limpo para os animais e para as pessoas. Assim como vimos aqui no zoológico, essas placas são textos bem diferentes, mas que servem para comunicar algo importante de forma rápida e fácil de entender. Elas não são para enfeitar o lugar, viu? Elas têm uma função muito importante: informar, alertar, orientar e ajudar as pessoas a saberem o que fazer, como agir e até por onde ir. Agora que vocês já sabem identificar a finalidade desse tipo de texto, fiquem sempre atentos às placas ao seu redor. Elas podem trazer mensagens muito valiosas. Nossa, parece muito com o zoológico. Que legal! Eu já vi esse filme. Eu já vi sim, acho que eu vou ver de novo. Pupilos, sabia que o zoológico também é o cenário de filmes e séries? Eu estava pesquisando aqui e acabei de achar um filme muito interessante sobre essa temática. E sabem o que é mais legal? Tudo aqui está resumido de forma simples e fácil de entender. Vamos ler juntos? Madagascar 2005. Lançado em 2005, Madagascar é uma animação do estúdio DreamWorks, na tentativa de criar uma nova franquia após o sucesso de Shrek em 2002. Dirigido por Eric Darnell e Tom McGrath, esse filme narra a aventura de um leão, uma zebra, uma girafa e um hipopótamo, que são atrações do zoológico do Central Park de Nova York. Quando um deles resolve fugir para a natureza, todos acabam parando na ilha de Madagascar, passando por vários desafios para tentar voltar para casa. Que filme interessante, não é mesmo, pupilos? Percebam que o texto não apresenta tantos detalhes, apenas aquilo que é mais importante sobre o filme. Nesse caso, o texto com esses dados é chamado de resumo. O resumo é um gênero textual curto, com linguagem simples e direta, que tem como finalidade resumir as principais ideias e informações sobre um tema. Pode ser sobre um filme, um livro, um lugar, uma pessoa famosa, um acontecimento e muito mais. No nosso exemplo, o resumo ajuda qualquer pessoa a entender a trama principal da história, seus principais personagens e os cenários em que tudo acontece. Tudo isso em poucas palavras, sem enrolação. Então, pupilos, se alguém quisesse conhecer esse filme rapidinho, antes de assistir ao filme, o resumo já seria uma ótima forma de começar. Pupilos, nossa visita por aqui foi incrível, não foi? E durante esse passeio conseguimos aprender algo muito importante. Cada texto tem uma finalidade, ou seja, um motivo para existir, de acordo com a intenção de quem o escreveu. Vimos que o cartaz serve para informar e chamar a atenção. O resumo apresenta as ideias principais sobre algum assunto. E a placa traz orientações claras, diretas e importantes, como vimos espalhadas por todo o zoológico. Agora que vocês já sabem identificar a finalidade desses gêneros textuais, chegou a hora de testar os conhecimentos com uma questão modelo. Vamos lá! Leia o texto abaixo e responda à questão. O Pequeno Príncipe.
O Pequeno Príncipe é uma obra literária do escritor francês Antoine de Saint-Exupéry, que conta a história da amizade entre um piloto frustrado por ninguém compreender os seus desenhos com um príncipezinho que habita um asteroide no espaço. Ao cair no deserto do Saara, ele adormece e, ao acordar, se depara com o Pequeno Príncipe, começando uma conversa entre os dois. O título original é Le Petit Prince, e o livro foi publicado pela primeira vez em 1943 nos Estados Unidos. Esta obra é marcada pelo seu alto teor filosófico e poético, mesmo sendo considerada, a princípio, uma literatura para crianças. Então, pupilos, esse texto tem como finalidade: letra A, narrar a trajetória do Pequeno Príncipe. Letra B, apresentar informações importantes sobre o livro. Letra C, descrever o mundo em que o Pequeno Príncipe vive. Letra D, noticiar o acidente do piloto no deserto do Saara. Pupilos, esse texto que acabamos de ler é um resumo. Sabendo disso, vamos analisar as questões e verificar qual delas apresenta a finalidade do texto. A alternativa A indica que a finalidade do texto é narrar a trajetória do personagem principal. Porém, o texto não desenvolve a narrativa completa da personagem nem conta a história de forma detalhada, algo que podemos encontrar no próprio livro. Por isso, eliminamos essa opção. Na alternativa C é apresentada como finalidade a descrição do mundo em que o Pequeno Príncipe mora. Apesar de mencionar o asteroide, que é o mundo do Pequeno Príncipe, o texto não traz mais detalhes de como é o lugar, não sendo essa a sua finalidade. Assim, também descartamos a alternativa C. A alternativa D aponta para noticiar o acidente do piloto como a finalidade do texto. Essa é apenas uma das situações principais da história, mas não é uma notícia real. Além disso, o texto não tem características jornalísticas para noticiar algo, apenas trata do livro. Desse modo, desconsideraremos também essa opção. Por fim, vamos observar a alternativa B. Ela aponta que a finalidade do texto é apresentar as principais informações sobre o livro O Pequeno Príncipe. E é exatamente isso que conseguimos perceber, pupilos. Lembrando que o resumo é um gênero textual que apresenta as informações mais importantes de um texto, obra ou conteúdo, sendo seu objetivo principal resumir as ideias centrais sem a opinião do autor, com uma linguagem clara e direta. Como vimos no texto, ele traz informações importantes sobre a história, os personagens, o autor do livro e a repercussão da obra sem opiniões. Assim, a letra B de bonito é o nosso gabarito. Agora é hora de praticar, hein? Bom exercício para vocês! Olá, turma! Eu sou a professora Emily Gerner, da disciplina de Língua Portuguesa. E a dica de hoje é: use a comparação para entender um texto. Vamos lá, com calma. O tema nada mais é do que o assunto daquele texto, enquanto a finalidade é o porquê o texto foi escrito, o que ele quer provocar no leitor. Vamos precisar de um exemplo, né? E vocês também, para entender sobre tema e finalidade, precisam fazer um jogo de associação. Mas como assim? Calma, respira, vamos lá. O tema, zoológico, pode ser muito amplo, né? Mas geralmente tem uma finalidade nisso daí, que é o quê? Informar sobre o passeio da escola, certo? Mas daí também podemos ter um outro tema, tipo comida de fast food. Beleza. Geralmente tá numa propaganda aquilo ali, não tá? E qual é a finalidade disso? Convencer você a comprar aquele lanche para matar a fome, não é mesmo? Bom, essa foi nossa dica de hoje. Até a próxima! Fala galerinha, hora de começar. Pimpolhos e pupilos prontos pra brilhar. Bonitos e bonitas, vem participar. Com a Super Ensino vamos praticar. Vamos começar. Vem participar. Vamos praticar. Vamos praticar. Vamos praticar.
Leia o cartaz publicitário e responda à questão. Descubra a magia da Tailândia. Desfrute de férias exóticas com praias paradisíacas e águas cristalinas. A partir de R$ 3.999. Aéreo mais hospedagem. 7 diárias, 24 vezes no cartão. Super Viagens. O cartaz publicitário tem como principal objetivo, gente, letra A, descrever a Tailândia e seus pontos turísticos. Letra B, opinar sobre preços altos das passagens para países asiáticos. Letra C, noticiar um fato sobre as praias paradisíacas da Tailândia. Letra D, vender um pacote de viagem para a Tailândia. Tempo na telinha! Vamos analisar as alternativas, pupilos! A letra A indica que o objetivo do cartaz é descrever a Tailândia e seus pontos turísticos. Bom, embora o cartaz cite características atrativas da Tailândia, não se trata de uma descrição detalhada ou informativa, mas sim de uma estratégia para chamar a atenção do leitor. Portanto, descartamos a alternativa A. A alternativa B indica que o cartaz opina sobre preços altos das passagens. Porém, não há nenhuma opinião expressa no cartaz sobre o valor das passagens. O cartaz apenas informa o preço da promoção, o que descarta essa alternativa. A alternativa C aponta que o cartaz noticia um fato sobre as praias da Tailândia. Mas isso é uma estratégia publicitária para valorizar o destino e atrair o público. Não se trata de uma notícia no sentido jornalístico. A informação sobre as praias é usada como parte da divulgação de um pacote turístico, e não como um fato informativo independente. Assim, desconsideramos a alternativa C. Agora vamos analisar a letra D. Ela destaca que o cartaz publicitário tem como objetivo vender um pacote de viagem para a Tailândia. Isso está correto, pois o anúncio apresenta informações como preço, quantidade de diárias e condições de pagamento, além de imagens atrativas. Sendo assim, pupilos, a alternativa correta é a letra D. Leia o texto e responda à questão. Onça pintada, Panthera onca. Habitat, florestas tropicais, cerrados e pantanais. Distribuição, América do Sul e América Central. Tamanho, até 1,85 de comprimento. Peso, 56 a 96 kg. Alimentação carnívora. Caça capivaras e outros animais. Status de conservação, quase ameaçada. Curiosidade, a mordida da onça é a mais poderosa entre os felinos. E aí, pupilos, a placa tem como finalidade, letra A, convencer os visitantes a observarem a onça pintada. Letra B, proibir os visitantes do zoológico de praticar certas ações. Letra C, informar sobre as características da onça pintada. Letra D, entreter as crianças com a ilustração da onça. Agora é com vocês. Roda o tempo!
Vamos para as alternativas, pupilos! A letra A diz que a placa busca convencer os visitantes a observarem a onça pintada. Bom, ao observarmos a placa, não há nenhuma frase ou expressão que convide o público para a observação. Portanto, desconsideramos essa alternativa. Então, pupilos, a alternativa B afirma que a placa proíbe os visitantes de praticar certas ações. Isso está incorreto, pois não há proibição ou regras descritas no texto, o que descarta também essa alternativa. Na alternativa D, vemos que o objetivo da placa seria entreter as crianças com ilustração da onça. Embora exista uma ilustração, ela tem caráter informativo e didático, não sendo usada para entretenimento. Sendo assim, desconsideraremos também a alternativa D. Por fim, vejamos a alternativa C. Ela destaca que a placa tem como finalidade informar sobre as características da onça pintada. Sim, pois o texto apresenta dados objetivos sobre o habitat, distribuição, tamanho, peso, alimentação, entre outras características. Dessa forma, pupilos, a alternativa correta é a letra C. Leia o trecho e responda à questão. O Jardim Zoológico do Sigues. O Jardim Zoológico do Sigues, localizado em Manaus, foi idealizado e construído sob o comando do então tenente-coronel Jorge Teixeira. Sua área de visitação constitui um espaço ideal para lazer e conhecimento. Foi inaugurado em março de 1967, ocupando uma área de 6.000 metros quadrados, coberta em sua maior parte pela vegetação amazônica. Este zoológico aloja 469 animais, sendo 52 mamíferos, 33 aves, 107 répteis e 265 peixes, totalizando uma riqueza de 68 espécies. Então, queridos, o texto tem como principal finalidade, letra A, informar as principais características do zoológico Sigues. Letra B, criticar o abandono de um local tão importante. Letra C, narrar um acontecimento ocorrido no zoológico. Letra D, vender ingressos para visitar o zoológico. Então, pupilos, vamos analisar as alternativas. Começaremos pela letra B, que propõe como finalidade do texto criticar o abandono de um local tão importante. Porém, não há qualquer crítica ou menção a abandono no trecho, o que elimina essa alternativa. A alternativa C indica que o texto narra um acontecimento ocorrido no zoológico, o que não vem ao caso, pois não há uma sequência de ações ou fatos narrados, como em um conto ou em uma fábula. Isso descarta essa alternativa. A alternativa D aponta que o texto busca vender ingressos para visitar o zoológico. Mas na leitura percebemos que não há linguagem persuasiva ou promocional, tampouco menção à venda de ingressos, não sendo esse o objetivo desse texto. Assim, desconsideraremos a letra D também.
Por fim, vamos analisar a alternativa A. Ela afirma que o texto tem como finalidade informar as principais características do zoológico SIGS. De fato, o texto apresenta informações objetivas como a localização, a data de inauguração, a área ocupada, entre outros elementos importantes que destacam o objetivo do autor. Portanto, meus pupilos, essa é a resposta correta, a letra A. Meus pupilos, eu espero que vocês tenham aproveitado o encontro de hoje. Nos vemos no próximo Sexto Tempo. Tchau!